Bom, é óbvio que a gente viu de repente tudo mudar e aí essa tendência, se eu poderia colocar dessa forma, né, do trabalho remoto, até por uma necessidade. Nós fomos obrigados, obviamente, a atuarmos de uma outra forma. Os professores que estão atuando remotamente, ou seja, em casa, eles têm os mesmos direitos? Como é que funciona nessa questão aí trabalhista, doutor Solon? Bittar, é o que a gente está chamando de home office, né? E o home office veio, na verdade, e a gente tem verificado que veio para ficar. A gente percebe que vários segmentos, não só as escolas, né? Mas a gente tem vários segmentos adotando o home office agora como prioridade, como principal, né? A gente verifica aí diversos segmentos que não vão retornar presencialmente tão cedo, vão adotar o home office como prioridade. E a escola hoje várias escolas, né, principalmente as particulares, né, Bittar? Porque as estaduais a gente vê a dificuldade, mas principalmente as particulares vê que funciona bem, tem rodado de uma forma razoável, de forma remota. Os direitos trabalhistas desses empregados permanecem inalterados. Eles não podem ser suprimidos em qualquer direito deles. Tá? Então, esses empregados que trabalham de forma presencial e foram obrigados a trabalhar agora nesse período de forma remota, em home office, eles não podem ter nenhum tipo de direitos suprimidos. Bom, o que a gente viu foi uma enxurrada aí de demissões, de dispensa, e aí isso, obviamente, traz um inchaço para, né, a justiça, principalmente a justiça trabalhista. O senhor percebeu, o seu escritório tem recebido muitas demandas, muita procura depois de toda essa discussão nessa pandemia, doutor Solon? Bittar, muita coisa, né? Principalmente na questão de verbas trabalhistas, verbas rescisórias, direitos básicos dos trabalhadores, né? O que a gente vê hoje são empresas, inclusive grandes e médias empresas, né, tendo que se demitir empregados e não tem como pagar. Uma rescisão de contrato de trabalho sai caro para o empresário, né? E a gente sabe que essa crise, ela assola não só os empregados, mas também os empresários, né? Os empresários, muitos estão com dificuldade, principalmente os pequenos e médios empresários. Então, a gente vê hoje diversas ações trabalhistas versando sobre direitos básicos dos trabalhadores. Verbas rescisórias, por exemplo. Nós, então temos, infelizmente, um número muito grande hoje na Justiça do Trabalho dessa natureza dessas ações. Bom, antes de passar para o convidado de hoje, que é um colega, que é jornalista também, o Ed Medrado, neste momento, doutor, mais um conselho do que uma própria consulta. O mais coerente era que pais de alunos, donos de empresa e professores tivessem o bom senso de um acordo neste momento tão complicado em que todo mundo está dentro da mesma vala, no mesmo sentido, com o mesmo sofrimento. Perfeito, Bittar, perfeito. É exatamente isso que a gente precisa. Uma flexibilização, um equilíbrio, né? O momento é de equilíbrio hoje. Nós precisamos disso, que a gente chegue a um bom senso, um acordo entre os professores, entre os sindicatos dos professores, entre os pais de alunos, porque a gente também sabe da dificuldade dos pais dos alunos que têm que voltar a trabalhar e não ter onde deixar seus filhos. A gente sabe que a questão é muito mais complexa. É muito fácil aqui a gente estar falando, né, Bittar? Olha, a gente recomenda o não retorno presencial, ou a gente recomenda o retorno. A gente sabe que cada um tem uma situação fática no dia a dia. É muito difícil a gente estar falando, cada um vive uma situação fática diferente no seu dia a dia. É muito difícil, e aqueles pais que precisam voltar a trabalhar, e aqueles pais que já voltaram a trabalhar presencialmente, aonde deixar os seus filhos quando a escola não retornou? Então, assim, é muito complexo. Eu acho que você tocou num ponto muito sensível. Eu acho que as pessoas precisam de flexibilização, precisam de equilíbrio para que se chegue num termo comum.